Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria de agradecer ao presidente do PMDB, Waldir Raupp, pelo convite de estar aqui presente. É uma honra muito grande poder falar para vocês um pouco dessa experiência, com dados, com estratégias de campanha. Cumprimentar o senador Romero Jucá na mesa, o deputado Mendes Ribeiro. Agradecer o Marcos Vinícius, que acabou de falar, o convite para esse workshop. O Marcos pediu, quer dizer, vocês, o PMDB solicitou, né, que eu falasse um pouco, quer dizer, combinasse a coisa da eleição municipal, que vai acontecer no ano que vem, que já há uma movimentação muito grande, basta acompanhar os jornais, uma movimentação muito grande em relação a essa eleição, o posicionamento dos partidos, e pensando um pouco a conjuntura, o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu coloquei essa foto aí até de uma corrida de atletismo, porque a política no Brasil, quando a gente pensa a eleição presidencial, e a abertura dessa minha exposição vai ter a ver com isso, é muito competitiva. Tá? O Brasil se tornou um país extremamente competitivo. Nós temos, em várias eleições presidenciais ocorridas, se a gente retirar a eleição de 1989 e tomar de 94 para cá, a disputa em segundo turno sempre aconteceu entre o PT e o PSDB, e o PMDB é o partido de centro que confere governabilidade a qualquer um que chega ao poder. O PMDB esteve no governo Fernando Henrique, está no governo Dilma, esteve no governo Lula. O Brasil não seria governável, eu também trabalho, eu tenho vários clientes no mercado financeiro, na área de consultoria política, e eles perguntam se o Brasil pode caminhar para ser uma Argentina. Muito dificilmente. E eu digo por um motivo, porque o Brasil tem um PMDB. A Argentina não tem. Desde 1928, a União Cívica Radical não completa nenhum mandato na Argentina. Só quem completa mandato na Argentina é o partido peronista. No Brasil, todos governam e completam o mandato graças ao PMDB. É quem confere governabilidade ao país. Porém, não tem o candidato à presidência. 5 eleições presidenciais, esse slide mostra. 94, eu chamei a atenção 94, tem a ver com o próximo slide. 98, 2002, 2006 e 2010, em todas elas a disputa se deu basicamente entre o PT e o PSDB, em particular no segundo turno. Esses dois partidos, PT e PSDB, disputam entre eles o controle do Senado, o controle da Câmara, obviamente com o apoio do PMDB, e tem se notabilizado, pelo menos na mídia e com relação a alguns municípios chaves do Brasil, eu pontuo aí o caso do município de São Paulo, por disputar também as prefeituras no Brasil. Chamando a atenção de 94, que tem a ver com a competição, a competitividade do nosso sistema, eu coloquei ali o melhor mágico não faria isso. Ali são 2 períodos de 15 anos, 1980, 1994 e depois de 95 a 2010. No primeiro período de 15 anos, nós tivemos 5 presidentes, no segundo tivemos 2. No primeiro período de 15 anos, nós tivemos 15 ministros da Fazenda, no segundo nós tivemos 3 ministros da Fazenda. No primeiro período, 14 presidentes do Banco Central, no segundo período, 5 presidentes, no primeiro período, 6 moedas, no segundo período, 1 moeda, no primeiro período, 730% de inflação anual, em média, no segundo período, 7% de inflação. Não é mágica, isso é o funcionamento da eleição presidencial. O que condicionou isso foi a eleição presidencial. Fernando Henrique chega no poder e diz o seguinte: se eu não mostrar serviço, o PT ganha. Ficou o último ano de seu segundo mandato, ele estava muito impopular, o PT ganhou. Lula chega ao poder e diz: se eu não mostrar serviço, o PSDB volta. Mostrou serviço, conseguiu eleger a sua sucessora. Então, a eleição tem ocorrido disso. O que eu estou fazendo aqui é relatando um fato que aconteceu na história recente do país. Se a gente pegar os mapas eleitorais, está ali primeiro turno de 2006, primeiro turno de 2010, segundo turno de 2010, são mapas eleitorais idênticos. Uma parte do país em vermelho vota mais para o PT, da vitória ao PT, outra parte em azul da vitória ao PSDB na eleição presidencial. Se vocês quiserem saber qual a previsão para a próxima eleição, exatamente esses mapas que estão aí, vai diferir pouco. O Brasil, digamos assim, tem uma consolidação regional do voto. E o Brasil não é diferente de nenhum país do mundo. Esses mesmos mapas existem, por exemplo, para a Espanha, Andaluzia mais vermelho, o norte da Espanha é mais azul, França, o entorno de Paris é mais azul, a região de Bordeaux é mais vermelho e por aí vai.
Tá? Cada país, e o Brasil caminhou para isso. Eu coloquei na seta amarela um município do Piauí, o único município em que o Serra venceu a Dilma nessa eleição, chama-se Uruçuí. O que eu estou querendo dizer com isso? Vitória da Conquista também foi um dos municípios na Bahia que o Serra derrotou a Dilma. Estou querendo dizer com isso que existem determinadas estruturas sociais hoje no Brasil que estão condicionando o voto. Qualquer que seja o candidato do PSDB, ele terá mais chances de derrotar o do PT em Uruçuí, no Piauí, por conta da estrutura social de Uruçuí. Sei lá, tem soja lá, tem alguma coisa lá que difere de outros municípios do Estado. A mesma coisa em Vitória da Conquista. Tá? E a gente pode mapear isso para praticamente qualquer município do Brasil. O PMDB, ele está no meio desse jogo de eleição presidencial entre PT e PSDB. Tá? É por isso que eu coloquei ali. O papel do PMDB, você tem que entender o papel desses três partidos, são os três maiores partidos do Brasil. O que está acontecendo hoje, pensando na presidência da República, no que eu chamei lá no título do slide, a competição feroz entre PT e PSDB. No cenário da eleição presidencial, o PT é o partido mais forte. Ele se tornou um dos pilares sociais, políticos e ideológicos do Brasil. Porém, você tem... O Lula acabou o mandato dele com 80% de ótimo e bom. Mesmo assim, Serra, um péssimo candidato, com uma campanha horrível, ele teve 37% de votos válidos no primeiro turno. Isso significa o seguinte, tendo o pior candidato possível, a pior campanha possível, ainda assim, tem 37% de votos que não vão para o PT. É normal, em todo o país é assim. Tá? Com o governo tendo 80% de ótimo e bom. Então, um candidato não petista, ou de oposição ao candidato petista, em eleição presidencial, terá de 35% a 40% de votos válidos em primeiro turno. Em todos os países do mundo, você tem um partido mais à esquerda, eu coloquei o PT na lista da esquerda ali, é o Partido Trabalhista na Grã-Bretanha, o Partido Socialista Operário Espanhol na Espanha, o antigo PCI na Itália, a social-democracia alemã, os democratas nos Estados Unidos e o PT no Brasil. E você tem um partido mais à direita, tá? Os conservadores na Grã-Bretanha, o PP da Espanha, o Partido Popular, o ex-Partido Popular da Itália, a CDU/CSU, que é muito votada na Bavária, na Alemanha, os republicanos nos Estados Unidos e o PSDB no Brasil. Nem todos os países têm partido de centro. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos não tem um partido de centro. A Grã-Bretanha tem. São os liberais democratas, que agora estão num governo de aliança com os conservadores britânicos. A Itália tem 2 partidos de centro que andam unidos. A Alemanha tem um partido de centro que sempre está em aliança com o partido majoritário que governa. São regimes parlamentaristas, mas tem partido de centro. O PMDB é este partido de centro que o Brasil tem. O que é confortável para o PMDB? Porque eu coloquei ali a cultura brasileira e seu impacto na política, uma escola de samba, no retratinho ali. Quem somos nós brasileiros? Somos o país nem branco nem preto, o melhor é estar no meio. Isso é um valor no Brasil. A ambiguidade é um valor. O Brasil não tem dogmatismos ou moralismos aprofundados. Tá? É o país do jeitinho brasileiro. A moral é contextual, circunstancial. A inconsistência no Brasil não é um problema, é um valor nosso. Nós, brasileiros, valorizamos isso. Faz parte da nossa pauta de valores. E isso favorece o posicionamento do PMDB. Então, o que nós temos hoje? Um país cuja mentalidade dominante é a ausência de dogmas e que tem uma competitividade eleitoral muito forte para presidente. Então, nós temos políticos extremamente pragmáticos em todos os partidos políticos, em todos os pedaços do espectro político brasileiro. Um parêntese importante, que é uma coisa que é muito chamada a atenção, por quanto tempo dura um partido no poder, que é essa coisa de fadiga de material, etc. Olha, existem exemplos de fadiga de material, existem exemplos em que isso não acontece. Tá? Eu selecionei alguns, tem muito mais do que eu selecionei aí. Tá? Tem aí o retrato do Roosevelt, da Thatcher, do Olof Palme, do Helmut Kohl, que foram no mundo governantes que ficaram muito tempo no poder. Na Suécia, desde 1932, o Partido Social Democrata só perdeu 4 eleições, sendo a primeira em 1976. Ou seja, ele ficou 44 anos consecutivos no poder. No Japão, foram 54 anos consecutivos de domínio do Partido Liberal Democrata. Reino Unido, Thatcher 3 vezes, John Major do partido dela 1 vez em seguida. Alemanha, 16 anos de Helmut Kohl. E por aí vai. Estados Unidos, 2 vezes Reagan e 1 vez Bush, pai. 4 vezes Roosevelt e 1 vez Truman.
longos períodos de permanência no poder acontecem. Eu tinha 2 ou 3 slides disso, eu só coloquei um aí. Tem muito mais exemplos do que isso aí. O PT, o que é o PT hoje? Tá? O PT está no poder. O PT é um exército, é um partido que é um exército, unido para conquistar mais e mais poder. Todo mundo sabe que funciona assim, algo público. Eu não estou falando nada que não seja surpresa. Eu estou simplesmente sistematizando isso e como isso condiciona a disputa e muito provavelmente o comportamento do PMDB. O que nós temos hoje? Essa composição da Câmara dos Deputados, ela é imprecisa. Primeiro, eu não incorporei aí o dado novo, do novo partido, do PSD, e depois essa coisa da lei da ficha limpa, hora sai um, hora entra outro. Enfim, ela é imprecisa, mas grosseiramente vale para análise. O que aconteceu hoje? O PT em torno de 88 deputados, e o partido de centro com 79. Acontece o seguinte, o PT tem um poder de barganha grande, porque ele pode jogar tanto a esquerda quanto a direita. Somados PSB, PDT e PCdoB com 77, chegando muito perto do PMDB. Somados PR com PP, já chega do tamanho do PMDB, com mais outros partidos, chega a 143 deputados. Ou seja, o PT habilmente pode jogar com isso. Isso dá um poder adicional ao PT que ele não tinha anteriormente. Segundo lugar, o PT está com uma leva muito grande de senadores de primeiro mandato. Está ali os nomes deles: Lindbergh no Rio, Gleisi, Hoffmann, Walter Pinheiro, Humberto Costa, José Pimentel. Todos esses são potenciais candidatos a governador. Não sei se todos esses vão sair, vai depender de negociações, vai passar muita água ainda por debaixo dessa ponte. Mas é óbvio que todos já levaram agora uma estrondosa votação majoritária em seus respectivos estados. E isso os ajuda bastante a serem candidatos competitivos nas próximas eleições. Então, ali, 5 estados importantes. Lula já começou a articular a sucessão em São Paulo, está nos jornais, todo mundo está vendo isso. E você tem em Minas um ministro de Estado importante, uma pessoa de estrita confiança da presidente, que é uma figura importante do PT de Minas. Então, só aí são 7 estados importantes. Eu nem coloquei o Rio Grande do Sul, cujo governador é do PT e pode disputar a reeleição. Então, o PT tem uma estratégia de conquista de poder e age concertadamente para isso. Ou seja, o que eu estou falando é que, para enfrentá-lo, e a política é competitiva, é necessário também ter algo do lado do PMDB. E agora, fazendo o funil para a eleição para prefeito, pegando todas as prefeituras do Brasil, nós temos a série desde 1988, o PMDB em 88 tinha 37,5% de todas as prefeituras do Brasil. Ele diminuiu o controle de 88 para 96, e quem aumentou foi o PSDB. Chegou ao poder em 94, depois o PSDB se manteve estável, caindo a partir de 2004, e o PMDB caiu um pouquinho entre 96 e 2004 e subiu um pouquinho em 2008. Quem cresceu de forma consistente? O PT. O PT já na última eleição elegeu mais prefeitos proporcionalmente do que o DEM. E cresceram também lá a soma de todos os demais partidos. Isso foi em torno de 38% em 2000 e subiu para praticamente 46%. Isso dá um retrato muito claro da disputa, quais têm sido as tendências. Então, para a próxima eleição para prefeito, se a gente fosse extrapolar, sem considerar nenhuma mudança no movimento dos partidos, o PT continua crescendo, o DEM continua caindo e eventualmente desaparecendo, o PSDB pode continuar caindo, sim, os demais partidos crescendo, e o PMDB, eu colocaria, a princípio, um ponto de interrogação. Pode continuar subindo? Sim, ele está muito estável, digamos assim, de 2000 para 2008. Se a gente pegar 2000, 2004, 2008, a gente pode considerar isso praticamente uma reta horizontal. Tá? O PMDB tem a faca e o queijo na mão para crescer. Um seminário desse visa justamente ser um ponto de partida, né? Levantar a bola para que haja ações coordenadas visando crescer na próxima eleição. Apenas alguns dados de pesquisas que eu coordenei sobre imagem de partido, tá? Para encerrar esse capítulo da apresentação e entrar no capítulo eleição municipal. Quando você pergunta se alguém tem simpatia partidária, aí você tem 50% das pessoas dizem que tem alguma. Esse resultado aí é na eleição presidencial do ano passado, somente para aqueles que disseram que tem alguma simpatia partidária. O PT em vermelho, PSDB, obviamente, com candidato a presidente em azul, e o PMDB em amarelo, e o Partido Verde, porque tinha a Marina candidata, em verde ali, teve 8% da preferência. Isso mostra para vocês o impacto de uma candidatura presidencial, o caso da Marina, né, numa candidatura presidencial na simpatia partidária.
Nós fizemos uma grande bateria de frases concorda e discorda. A gente faz a afirmação e pede para o eleitor concordar ou discordar daquela afirmação. O PT defende as pessoas mais pobres. 70% do eleitorado brasileiro concorda com isso. Os políticos do PT são bons administradores. Isso tem impacto no desempenho do presidente Lula. Foi no ano passado. Em terceiro lugar, o percentual mais alto de concorda. Os políticos do PSDB são bons administradores. Em quarto lugar, PMDB. Os políticos do PMDB são bons administradores. 36% concordam. O que esse dado, na verdade, revela? Tá? Revela que a imagem do PT é uma imagem mais para o social, a imagem do PSDB e do PMDB é uma imagem mais para a administração, para os administradores. Sendo que a imagem mais forte hoje no país, né, é só um dado para reforçar isso, todos aqui já sabem disso, é a do PT. Em segundo lugar, em função dessa repetição do segundo turno da eleição presidencial entre PT e PSDB, a segunda imagem mais forte é a do PSDB, e em terceiro lugar é do partido de centro de vocês, do PMDB. Bom, qual é a prioridade agora, pensando nessa disputa? Né? É uma prioridade que todos vocês sabem melhor do que eu, porque vocês são do mundo político. Que Lula sabe, que o Lula só faz isso no momento. Quem perguntava o que o Lula vai fazer fora da presidência, está aí, o que o Lula vai fazer fora da presidência, articular o PT para o PT crescer. É o que ele mais faz, fora as palestras, etc. Né? Então, é o que ele faz permanentemente agora, com foco em São Paulo, mas não só. Quando a gente pensa em eleição, eu coloquei aí, isso daí está no meu livro, tá? Por que alguém vota em você? Tem aí 6 elementos, eu vou passar mais ou menos rápido por cada um desses elementos, um pouco já pensando na eleição para prefeito, 2012. A avaliação do governo, positiva, média ou negativa, tem um peso formidável na eleição. Quando eu digo isso, qual seria a recomendação seguinte para o PMDB? Ver todos os prefeitos dele que vão disputar a reeleição e ver qual a avaliação. Quem tiver com avaliação abaixo de um determinado patamar, tem que atuar a partir de agora para essa avaliação melhorar até o final do ano, início do ano que vem, para poder aumentar as chances de ser reeleito. Por quê? Isso aqui é uma série longa de pesquisas. Vocês têm do lado esquerdo o município, Ponta Porã, o estado, Mato Grosso, a data da pesquisa, a soma de ótimo e bom e o nome do prefeito que disputava a reeleição. Todos os casos aí são de prefeitos que disputavam a reeleição. Entre essa tabela e essa tabela, nós temos 75 eleições de pesquisas feitas na beira da eleição, agosto, a maioria, setembro. Notem que todo mundo que tem acima de 65% de ótimo e bom foi reeleito, com uma ou outra exceção. Quando a gente pensa regra geral, se você tiver, por essa tabela aí, acima de 60% de ótimo e bom, são enormes as suas chances de ser reeleito, você disputando a reeleição na prefeitura. De novo, continua grande a chance. Onde é que começa a perder? Quem tem menos de 45%, menos de 40% de ótimo e bom. Por isso que a avaliação do governo é crucial. Todo prefeito hoje do PMDB que tem menos de 40% ou menos de 45% de ótimo e bom, corre risco no ano que vem, se for disputar a reeleição. E isso pode ser modelado num gráfico, está aqui o gráfico. Lá embaixo tem a avaliação do governo e no eixo vertical a chance de ser reeleito. A chance de ser reeleito é de 80% para aqueles prefeitos que têm avaliação de 60% de ótimo e bom. Ou seja, de cada 10 eleições que aconteceram no Brasil no passado, nas quais os prefeitos tinham 60% de ótimo e bom, de cada 10 eleições, 8 foram reeleitos e só 2 perderam a reeleição. Então, quando eu falo disso, eu estou falando, é preciso desde já atuar no marketing governamental visando a eleição do ano que vem. Eu tenho esse dado para eleição, para aquele que não disputa, não trouxe aqui para não alongar demais a exposição. Mas ele tem a mesma lógica. Quanto melhor a sua avaliação, mais chance você tem de, indicando o sucessor, eleger o sucessor. Nível de conhecimento e voto. Tá? É algo muito comum, isso foi uma coisa que nós andamos estudando bastante. Um candidato, às vezes um marinheiro de primeira viagem, já tive em várias situações dessa, em consultoria de campanha eleitoral, dizendo, olha, eu estou disputando agora e vamos lá, vou ganhar. Quer dizer, é difícil a primeira vez que você disputa um cargo majoritário ganhar. Tá? Por quê? No Brasil você vê, os políticos disputam várias vezes, várias eleições, até ganhar musculatura suficiente para ganhar uma eleição majoritária. Isso está modelado estatisticamente também. Tá? É uma coisa um pouco mais confusa. Em vermelho ali, as bolinhas vermelhas são os que foram eleitos. Embaixo tem o recall, o nível de conhecimento. Notem aqui no gráfico, olha,
aqui são os políticos menos conhecidos. Aqui são marinheiros de primeira viagem. Eles ganharam a eleição? Não, tiveram menos que 20% de votos. Aqueles que ganham a eleição são aqueles que têm mais de 40% na pesquisa de conhece, mas conhece bem. Ou seja, é um indicador que pode ajudar o PMDB. Na hora que for lançar um candidato novo, vamos ver o nível de conhecimento dele. Aí vocês vão saber quem é favorito, quem não é. Quem tiver mais de 40% de conhece, mas conhece bem, tem mais chance de ser eleito do que quem tem menos de 40%. Potencial de crescimento é outro indicador. O candidato tem chance de crescer durante a campanha? Nós mensuramos isso também, isso pode ser muito útil numa disputa como essa. Aí uma eleição no interior de São Paulo, no município do interior de São Paulo, Zé Maria versus Mário Reis. Zé Maria era o prefeito que disputava a reeleição, aí a soma, aí, em 78%, a soma do conhece bem com conhece, e o Mário Reis era menos conhecido do que ele. Porém, o que o Mário Reis tinha? 58% afirmam que votariam com certeza ou talvez votaria. E o Zé Maria não. Quando você cruza esses dois dados, você tem um gráfico desse tipo. Notem ali a chavezinha, tem uma chave azul do lado direito e uma chave verde. Isso é um indicador muito simples. Quanto maior o tamanho daquela chave, maiores as chances do candidato crescer durante a campanha. O Sérgio Cabral estava aqui, eu fiz essa medição para ele em 2002, na eleição para o Senado, quando ele disputou. E a estratégia da campanha foi alterada em função dessa medição. Ele achava que o adversário era o Brizola. Quando a gente colocou essa chavezinha aí, o Brizola aparecia sem potencial de crescimento. Quem aparecia era o Crivella. E o Crivella era o ilustre desconhecido da elite política naquele momento. Tá? Então, a gente tem isso para várias eleições. Aqui tem o caso da eleição do Lindbergh. Ele era quem tinha maior potencial de crescimento, quando foi eleito a primeira vez prefeito de Nova Iguaçu. A última eleição em Juiz de Fora, aí, no caso, a candidata de maior potencial de crescimento acabou perdendo, era uma candidata do PT, mas ela perdeu de virada, chegou no primeiro turno na frente, no segundo turno sofreu a virada. Enfim, tem vários exemplos, isso é só para mostrar. Outra coisa que tem a ver com marketing governamental e político é prometer e ter credibilidade na promessa de resolver o principal problema do eleitor. Isso aí, Duque de Caxias, eu tive a oportunidade de trabalhar, não sei se o Washington Reis está presente aqui, ele foi mencionado na sessão de abertura, trabalhar na disputa Washington Reis versus o candidato do Zito, na primeira eleição que o Washington Reis disputou lá para a Prefeitura de Caxias, e nós fazíamos a seguinte pergunta: qual o problema de Duque de Caxias que o prefeito deveria resolver em primeiro lugar? Saúde. Depois nós perguntávamos, quem vai cuidar mais da saúde, educação, pavimentação, cuidados com praças e ruas? O resultado está ali, tem mais indicadores. Notem que o Washington Reis tinha um percentual maior do que o adversário dele, daquele que vai cuidar mais da saúde. Portanto, ele acabou vencendo. Tem vários exemplos, se a gente pegar o Chile, Michelle Bachelet, tá, a profissão dela, o cargo que ela ocupou em 2000, a meta quando ela ocupou esse cargo, o que ela conseguiu? Michelle Bachelet foi eleita em 2006 presidente, mas ela era pediatra, tinha sido ministra da Saúde. A meta era clara, reduzir o tempo de espera em fila nos hospitais. Ela alcançou 90% de sua meta, e isso foi marketeado no Chile bastante na eleição presidencial dela, e ela fez a eleição vestida de branco. Tá? Por quê? Resolveu o principal problema. Quem resolveu esse problema, quando ministro, agora vai resolver outros, disputando a eleição presidencial. É preciso ter foco. Tá? Uma campanha precisa ter foco. E aí uma coisa óbvia que a gente sabe, né? O povo só pensa no seu umbigo, o povo é mesquinho e egoísta, tá? Só interessa o problema mais concreto e imediato, e haverá poucas chances do político se comunicar com o seu eleitor. E o eleitor não confia nos políticos, tá? Então o eleitor pensa assim, se eles resolverem um problema, já está de bom tamanho. Tá? Essa é uma lógica concreta do eleitor. Isso aqui é um dado de pesquisa de uma empresa multinacional, Millward Brown, uma pesquisa aplicada a produto, não ao mundo político. No gráfico, que só tem uma barra em azul, foi feita uma propaganda com uma mensagem, 42% lembraram dessa mensagem. O mesmo produto com 2 mensagens, 3 mensagens, 4 mensagens. Com 4 mensagens, a mensagem azul só foi lembrada por 34%. O que isso mostra? Quanto mais coisa você quiser falar, menos o eleitor se lembra, e ele vai acabar esquecendo o mais importante. Então, a sua campanha tem que ter foco, tem que ter clareza. O que o PT está há 20 anos dizendo? Que ele defende os pobres. Mais foco é impossível. Tudo que o PT faz, ele enquadra nesse foco. Então, é necessário ter foco.
Tony Blair ganhou sua primeira eleição com 3 prioridades. Ele dizia isso na campanha, ele tinha 3 prioridades: educação, educação, educação. Aqui tem uma foto de onde o Tony Blair dava entrevista coletiva. Olha aqui atrás escrito, perdão. Educação, educação, e lá em cima clarinho, educação. Ele dava todo dia entrevista coletiva e atrás estava escrito educação 3 vezes. Primeiro ato de campanha de Tony Blair com a sua esposa foi visitar uma escola na periferia de Londres, porque ele está tendo foco, ele está dizendo para o eleitor claramente o que ele pretende fazer, mandando uma mensagem clara. Várias campanhas no Brasil que tiveram foco. Tá? O Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. Tem a segunda frase, fumar causa impotência, etc., mas ninguém lembra. Tá? Campanha de Fernando Henrique, ninguém quer lembrar. Tá? Essa eu lembrei, mas eu não fumo. Tá? Fernando Henrique em 94 e 98, foco, Lula em 2002, todo mundo aqui só se lembra de uma promessa, gerar 10 milhões de empregos e por aí vai. Tá? As campanhas têm que ter marca, têm que ter foco. Por fim, é preciso ter credibilidade. Quer dizer, eu trato sempre, quando eu estou trabalhando nessas consultorias, a eleição é uma entrevista de emprego. Né? O político vai lá, está pedindo para ficar no cargo, para obter um cargo novo. O currículo do político, você vê muita gente dizendo o passado não importa. O passado importa, sim. O passado é o seu estoque de credibilidade para dizer que você é capaz de fazer o que você está prometendo para o futuro. Então, na verdade, a combinação, a vitória eleitoral depende da combinação entre passado e futuro. Né? Você usa o passado, olha, fui eu quem fiz isso, portanto, agora vou fazer aquilo. Tá? Isso é básico, e o PMDB tem um estoque formidável de coisas a apresentar no passado. O vice-presidente Michel Temer mencionou isso, que o PMDB é realizador de muitas coisas, mas isso não chega. Quer dizer, isso pode ser usado de maneira muito efetiva numa campanha eleitoral, e, em particular, nas campanhas municipais que vão vir no ano que vem. Eu tenho aí um caso concreto, mas o tempo já terminou. O caso concreto que eu tenho aqui, que pode ser objeto de outras conversas com vocês aqui do PMDB, é justamente o caso do Washington Reis, em Caxias. Tá? Foi o trabalho que a gente fez em Caxias, que foi uma derrota, né, que o PMDB aplicou sobre o PSDB, um prefeito muito bem avaliado. Mais uma vez, eu agradeço aqui a vocês a chance de poder falar e espero que essa apresentação tenha sido útil. Muito obrigado.